Boa noite. Boa noite a todas e todos. Vamos aqui começar o nosso quarto encontro, né? E o segundo encontro sobre o pensamento de Vânia Bambirra, sobre a teoria marxista da dependência. Nosso último encontro com o professor Fábio Gentili. E antes de começar, eu queria só relembrar aqui que a gente terminou o último debate, né? Com algumas questões que ficaram pendentes para esse encontro de hoje. Eu queria só relembrar, porque eu acho que são pontos importantes que a gente não pode esquecer de abordar, né? A Vitória fez uma pergunta sobre qual seria a aproximação, né? Como o Fábio Gentili fez uma pontuação sobre a concepção do Estado em Marx, né? A aproximação de Estado de Marx com a aproximação do pensamento de Hegel. Então, a Vitória pergunta sobre como seria essa aproximação, né? Se essa aproximação não seria exatamente aquilo que Marx busca se afastar nas suas obras finais, como o Pensa Althusser, né? E a outra questão é sobre qual seria a posição, né, como a Vânia Bambirra elabora a sua posição sobre Cuba, né, que seria um ponto, uma experiência que destoa, né, desse cenário latino-americano sob essa lógica cepalina ou, né, essa perspectiva que ela mesma chamava de reformista dos partidos comunistas. Então, são duas questões que a gente guardou para hoje, o Fábio ficou de trazer para a gente, e a gente já começa aqui para não deixar esquecer e permear também o debate hoje sobre crítica e anticrítica na teoria da dependência, sob a perspectiva de Vânia Bambirra. Fábio. Muito obrigado, Joeli. Então, eu posso já responder as questões ou deixar para o final? Eu acho que você pode abordar durante a sua fala, né, e ao final tecer mais comentários. Você que sabe como fica melhor. Sim, então eu vou abordar ao longo da fala, da apresentação de hoje. Vou fazer o mesmo. Vou fazer o seguinte. Vou fazer deste jeito aqui. Ao longo da apresentação, eu vou colocar as duas questões, que são duas questões realmente fundamentais. Então, hoje nós vamos fechar o nosso ciclo de encontros sobre a teoria da dependência na América Latina, dando continuidade a Vânia Bambirra. Como falei também na aula anterior, Vânia Bambirra é uma das principais figuras, referências da teoria da dependência na América Latina. Ela é brasileira, mas também viajou bastante e teve a oportunidade de de ficar um tempo em alguns países da América Latina, Chile, México, voltar ao Brasil, bem como também outros daquela geração de pensadores da teoria da dependência. É só lembrar no Marini também, e em outros também que participaram destes grupos de elaboração teórica crítica do marxismo, ao mesmo tempo também de militância política. Então, Vânia Bambirra depois voltou ao Brasil e logo depois da ditadura e se tornou também uma referência importante na década de 80, 90, sobre os desdobramentos da teoria da dependência e a questão do desenvolvimento e do desenvolvimentismo. Então, nós vamos apresentar daquela mesma forma com PowerPoint. Então, hoje é a nossa segunda aula sobre Vânia Bambirra. Estou lembrando
nós chegamos na aula anterior sobre a questão, como vocês lembram, como ela apresenta, faz uma introdução sobre a teoria da dependência. Nós hoje vamos abordar alguns pontos desta teoria, a dependência de Vania Bambirra, destacando que ela se apresenta nesse panorama, nesse debate da década de 70, 60, 70, se apresenta com uma posição realmente bastante original, diferenciada dos outros pensadores da teoria da dependência, inclusive aqueles que mais se aproximam ao pensamento dela. É só pensar no Marini. Então, ela faz uma análise da dependência, e esse artigo, esse texto que eu passei para você, é justamente uma crítica e anticrítica da dependência, apresentando um conjunto de teorias, de posicionamentos verdadeiramente originais, e ainda cheios de ideias, de conceitos que vale a pena voltar a refletir. A questão, no texto que nós vamos hoje discutir, já iniciamos a discussão semana passada, não é tanto sobre as questões mais assim econômico, sobre as consequências mais econômicas da dependência. Isso já foi feito para outros autores, que ela vai também retomar. Por exemplo, vocês lembram a análise muito específica, especialística de Marini, também uma análise complexa. Agora, o que interessa a Vania Bambirra são as consequências, são as formas de abordar a questão da dependência, as teorias, as formas de abordar, as metodologias utilizadas pela CEPAL e pelos intelectuais e pesquisadores, cientistas que se formaram dentro desta conjuntura. É isso que ela quer apresentar, inclusive porque ela não questiona a análise marxista clássica da dependência. Não é isso que ela questiona. Para ela, isso é legítimo. O problema é outro. O problema é tentar de entender se esta análise marxista clássica, que se coloca dentro, se coloca em continuidade com a questão da economia liberal clássica, então possa ser interessante para pensar o modelo de desenvolvimento e a questão da teoria da dependência na América Latina. Isso realmente é algo muito interessante, que faz da Vania Bambirra uma pensadora, uma cientista e uma militante realmente bem original no panorama das teorias da dependência da década de 60 e 70. Então, ela inicia falando justamente a teoria da dependência foi já bem desenvolvida por um conjunto de autores, autores mais clássicos e outros autores que se colocam em uma posição mais heterodoxa, também no âmbito do marxismo. Só pensar nos autores clássicos, quer dizer, no papel da CEPAL, nas obras clássicas que já se tornaram objeto de análise Marini,
quais a obra de Cardoso e Faletto, a análise clássica de alguns pensadores, cientistas brasileiros, quais Caio Prado, Werner Sodré, Celso Furtado, e também um conjunto de pensadores mais heterodoxos que se ocuparam também de outros países, que estudaram também outros países. Estou a pensar no Oswaldo Osunkel, no próprio Teotônio Santos, assim. Enfim, a questão ela vai apresentar uma análise teórica crítica destas teorias da dependência na América Latina. Então, o que seria a teoria da dependência, de acordo com Vania Bambirra? Uma teoria que vai desmontar de forma logicamente, as ideologias burguesas, as ideologias do liberalismo burguês, a lógica burguesa. Então, ela realmente desmonta, deconstrói a própria economia liberal burguesa clássica e as suas teorias mecanicistas e racionalistas. Ao mesmo tempo, ela, por se colocar dentro de uma lógica hegelomarxista, incorpora os avanços e supera, e faz o superamento das posições anteriores. Quer dizer, supera, e nesse caso, então, ela supera a civilização burguesa clássica. Incorpora os avanços da burguesia, mas, ao mesmo tempo, supera. Então, é hegelo-marxista. Tem como referência a Cepal. A Cepal realmente teve um papel fundamental na década de 40, 50, em incentivar, dar um impulso, impulsionar a análise crítica marxista, crítica da dependência na América Latina. Então, se tornou uma referência para todos que quiseram analisar a questão da dependência. Mas isso também desenvolveu uma crítica do modelo cepalino de análise do desenvolvimento. Por que isso? Porque, no fundo, a Cepal reproduz no continente latino-americano modelos que foram utilizados, modelos teóricos que foram também modelos teóricos e também projetos de Estado, modelos de Estado que foram utilizados para desenvolver, para gerar o desenvolvimento na Europa, o desenvolvimento clássico, a Revolução Industrial clássica na Europa e também o modelo norte-americano. De uma certa forma, então, a Cepal reproduz, por um lado, a hegemonia europeia sobre aquele que é o modelo de industrialização clássica, e, por outro lado, também reproduz a hegemonia do imperialismo norte-americano na América Latina depois da Segunda Guerra Mundial. Quer dizer, a Cepal se apresenta como aquele centro de elaboração de um modelo mecanicista clássico, que vem da economia clássica, de desenvolvimento da América Latina associado a um processo clássico de presença
de uma revolução industrial clássica, de uma presença do Estado, em algumas circunstâncias, que faz uma intervenção e que é, sobretudo, sobre a questão do crescimento. Então, uma das questões fundamentais que é questionada pela teoria da dependência é a questão do crescimento. O crescimento como conceito da economia clássica que gera mecanicisticamente, quer dizer, gera pela própria confiança no mercado, na economia de mercado, gera crescimento e, por sua vez, gera também desenvolvimento. Como já eu falei na aula anterior, esta teoria já não foi, de uma certa forma, mais utilizada, não foi mais também apoiada por uma geração de economistas, entre eles Keynes, que já na década de 20 já estavam elaborando o Estado, a intervenção do Estado, a criação de um estado de bem-estar, para tentar justamente de limitar a questão da desigualdade produzida pelo liberalismo. E aqui, então, eu entro com a questão que foi colocada pela pergunta sobre a questão do Estado em Hegel e Marx. Em primeiro lugar, nós precisamos entender o que é o Estado na teoria liberal clássica. O Estado, na teoria liberal clássica, é só pensar em John Locke, o grande teórico do liberalismo anglo-saxônico. O Estado tem que ter um papel de proteção, de proteção e de defesa da liberdade, da propriedade, e também, quer dizer, em geral, da esfera privada. Tudo que faz parte da esfera individual privada. Esse é o papel do público, do Estado, como esfera pública. Agora, existe uma questão fundamental no liberalismo, é que existe uma tensão constante, uma dialética entre mercado e Estado. Porque o liberalismo clássico confia tem muita confiança no mercado que se autorregulamenta. Mas ao longo de algumas centenas de anos, esta confiança ela entra em crise diante as conjunturas históricas e também diante o próprio impacto que este modelo tem sobre as sociedades da Europa. E aqui, quando o liberalismo vai chegar no ápice, associado com a Revolução Industrial, você tem as primeiras grandes teorias sobre a intervenção do Estado. O Estado se torna, então, ético-social. Por quê? Porque o Estado tem que limitar as desigualdades produzidas pelo capitalismo na sua época liberal burguesa. Isso é já claro no 1600, na segunda metade do 1600, com as primeiras políticas públicas de cunho social na Inglaterra. Mas ao longo do 700, você tem, em primeiro lugar, a formação daquele que é o socialismo utópico, que é um das primeiras modelos de
reorganização do capitalismo liberal, então, que justamente marca a importância do Estado ético-social no combate às desigualdades produzidas pelo liberalismo, pelo capitalismo liberal. Pois você tem a matriz russoiana, no contrato social, matriz da igualdade igualitária, e quem que vai fazer a síntese de todas estas teorias, vai fazer uma síntese fundamental, é Hegel. Hegel, nos elementos, nos princípios de filosofia do direito, apresenta a esfera da sociedade civil como sociedade burguesa. Não há diferença entre sociedade civil e sociedade burguesa em Hegel, porque Hegel é um dos primeiros teóricos do capitalismo moderno. Então, ele apresenta a esfera social, a esfera da sociedade civil como sociedade burguesa e mostra como o capitalismo liberal, por um lado, é o liberalismo, o capitalismo na sua época liberal. Então, o liberalismo é uma grande novidade, é algo que consente, de uma certa forma, satisfazer as exigências dos indivíduos livres na sociedade burguesa, mas, por outro lado, ele gera desigualdade. Gera desigualdade, então Hegel, nos princípios de filosofia do direito, retoma a imagem russoiana, retoma os conceitos russoianos sobre a igualdade e teoriza a intervenção do Estado ético-social. O Estado, então, tem como sua obrigação ética aquela de ter uma intervenção no social para limitar as desigualdades produzidas pelo liberalismo. Hegel é o primeiro que enxerga isso, teoriza, então, esta intervenção do Estado. Agora, Marx associa a sociedade civil burguesa à sociedade de mercado. Esta é a análise de Marx. Então, o que quer dizer isso? Que o Estado, como produto sobreestrutural, o Estado não é mais aquele que desenvolve o papel de limitar o avanço do capitalismo sem freios, do mercado sem freios. Mas o Estado vem associado então, à burguesia e à estrutura econômica, às condições materiais, se torna, então, parte desse modelo de sociedade, se torna como parte desse modelo estrutural de análise que Marx faz. Então, a sociedade civil se torna sociedade de mercado e o Estado se torna Estado a serviço da burguesia. Essa é a questão. Marx apresenta isso como socialismo científico, enquanto os socialistas utópicos, o próprio Hegel, eram apresentados para Marx como socialistas utópicos. Utópicos porque eles achavam, de forma utópica, que pudesse ser possível limitar o capitalismo na sua época liberal apenas com a intervenção do Estado. Essa é uma questão fundamental, enquanto não tem outra solução no marxismo que a ruptura com o Estado burguês. Agora, isso, ao longo de mais ou menos todo o século 800, início do século 20, gera uma questão teórica enorme no marxismo. E vamos ver como Vania Bambira resolve de uma certa forma isso.
Porque ela fala uma coisa interessante. Ela fala o marxismo, ele, de uma certa forma, se coloca em continuidade com o liberalismo, porque do liberalismo ele retoma a mesma estrutura teórica e lógica, na análise do capitalismo. Ele faz o exemplo da economia clássica para entender isso. Porque o marxismo leva para frente a análise do modelo clássico, quer dizer, um capitalismo na sua época industrial associado à burguesia nacional, desenvolvimentista e revolucionária, e, entre aspas, democráticas na Europa, e também a sua ruptura feita pela classe trabalhadora, de acordo com a leitura marxista, com o marxismo ortodoxo. Agora tem outra questão, porém, que já Marx, Engels e o próprio Lenin, eles, de forma específica, Marx e Engels, até indicaram outras vias nacionais, a não ser a via clássica da burguesia nacional e da revolução industrial naquele modelo inglês e francês. Por que isso? Porque havia uma exigência de pensar outras vias nacionais. E aqui o marxismo, justamente, veja como se torna marxismos. Essa é a questão. Então, não é mais possível, não dá mais para aplicar apenas as teorias clássicas de Marx. O próprio Marx indica, na sua obra, novos caminhos teóricos. E daí inicia o marxismo. Uma das leituras clássicas é a via ao desenvolvimento da Alemanha. Porque a Alemanha, já nas teorias de Marx e Engels, estava com um modelo de desenvolvimento de cunho industrial diferente daquele da Inglaterra e da França. O problema fundamental era o papel da burguesia, porque a burguesia alemã ela não tem aquela presença, aquela hegemonia no Estado que tem a burguesia inglesa. E, no fundo, até a burguesia inglesa e aquela francesa não haviam este papel hegemônico tão amplo nos aparelhos do Estado capitalista e burguês. Existe, então, também no modelo inglês, uma presença da aristocracia, uma presença de um setor dos grandes donos do latifúndio e também de um setor de uma burguesia formada nos aparelhos do Estado burocrático administrativo. Sobre esta questão aqui, vai desenvolver as suas teorias Weber, Max Weber, quando ele vai apresentar o Estado burocrático administrativo contemporâneo. Mas, enfim, tudo isso para dizer que a análise da teoria da dependência e, de forma específica, a análise de Vania Bambirra inicia bem tentando de dar continuidade já em alguns caminhos que já o próprio Marx e Engels apresentam, depois o próprio Lenin vai colocar em prática, porque Lenin, o modelo soviético é o modelo de uma certa forma de desvio daquele processo de revolução industrial clássica, por não ter o papel de uma burguesia nacional, para não ter a ruptura é feita com
o modelo com aquela sociedade rural, semifeudal, que não tem uma burguesia hegemônica no Estado nacional. Tá? Então, aqui tem esta questão aqui que desafia os novos teóricos do marxismo. Agora, então, eles tentam entender isso na questão da América Latina, dentro da América Latina. É por isso que eles não aceitam a CEPAL, porque a CEPAL vai retomando, vai incorporando um modelo de economia clássica, mecanicista, racionalista, fundamentada no crescimento, e que vai na produção, no aumento da produção e no crescimento, que também, de uma certa forma, é incorporada também nas teorias marxistas clássicas, que vão analisando o modelo europeu. Então, a teoria da dependência não aceita isso, acha que isso está totalmente inadequado para entender a realidade específica da América Latina, suas condições materiais, a sua cultura, a sua estrutura. Veja, então, aqui, como você tem um conjunto, várias leituras sobre a América Latina dentro da teoria da dependência. Análise estruturalista, que vem da antropologia, análise culturalista, análise mais marxista, economicista. Então, isso se traduz, se reflete em caminhos marxistas. Não é mais o marxismo. Marx apresentou algumas trilhas a ser exploradas já na sua obra. Mas agora trata-se realmente de explorar novos caminhos dentro do marxismo. Então, você tem os marxismos, que é justamente a aplicação do materialismo histórico na análise da América Latina. Aqui você tem um conjunto de posicionamentos teóricos, tem Caio Prado Júnior, que foi objeto daquele curso no seminário anterior, depois tem outros, Nelson Werneck Sodré, entre outros que refletem sobre o modelo, a via nacional brasileira ao desenvolvimento e também sobre o papel da burguesia brasileira. E bem, aqui eles já estão enxergando um desvio do modelo clássico. Depois você tem outros que são Prebisch, Aníbal Pinto, Celso Furtado, e tal, que também eles trabalham dentro da lógica do desenvolvimentismo. A Vânia Bambira vai apresentar para nós várias vertentes da teoria da dependência. Uma delas é o marxismo clássico, a incorporação crítica das análises sobre o desenvolvimento. Na leitura marxista clássica que se coloca, que retoma, que incorpora, de uma certa forma, todos os avanços da economia clássica. Como ela mesma fala, é uma incorporação dos avanços, mas, ao mesmo tempo, também um superamento. Então, é aqui a proposta da Vânia Bambira, que se torna uma proposta interessante. A ruptura estrutural com a teoria cepalina do desenvolvimentismo, associado a crescimento, produção e a uma apropriação do modelo europeu e norte-americano de crescimento, de desenvolvimento. Esse é, então, o que é questionado. Para fazer um exemplo,
a questão da burguesia, do modelo de crescimento associado a uma burguesia nacional dependente, a categoria de burguesia dependente associada a nova divisão do trabalho internacional. Então, a burguesia se apresenta como dependente e associada, porque incapaz de fazer como fez, como aquela francesa, como aquela inglesa do 1600, como aquela francesa do 1700, a revolução liberal, democrática e associada à revolução industrial. Então, a ruptura total com o antigo regime. Aí, então, quando eles vão analisar o papel da burguesia, a CEPAL apresenta esta burguesia como voltada para um processo de associação dependente, essa é a categoria que depois é elaborada por Henrique Cardoso e Faletto e se torna uma categoria fundamental na análise do modelo de desenvolvimento e de associação, como a América Latina vai se associando à divisão do trabalho, à divisão internacional do capital hegemonizada pelos Estados Unidos. Então, como dizer, é um modelo que não apresenta possibilidade de ruptura, mas apresenta apenas oportunidades de associação dependente, porque ele vai reproduzindo, também na época das ditaduras militares, um modelo integrado de grandes investimentos estrangeiros, junto com capital nacional e o papel do Estado. Então, esse é o modelo que inicia com a reflexão da CEPAL e que é questionado pela Vânia Bambirra e pela aquela área mais de ruptura estrutural com a teoria da CEPAL. Aqui eu resumo um pouco as várias teorias. Você tem, entre elas, o estruturalismo funcionalista de Gunder Frank, outro grande teórico, as principais teorias do desenvolvimentismo na década de 50, 60, a análise weberiana de Francisco Lefort e o marxismo, entre ele, a análise de Marini, sobre aquela teoria da dependência que a gente estudou, o clássico trabalho de Henrique Cardoso e Faletto sobre dependência e desenvolvimento na América Latina. Vale a pena também dizer sobre Francisco Lefort, a análise weberiana, que vem que retoma a análise de Sérgio Buarque de Holanda, naquela obra Raízes do Brasil, que tem uma abordagem weberiana sobre a formação do Estado brasileiro, sobre o Estado patrimonialista, também burocrático, administrativo, que tem toda uma tradição, um marco luso-brasileiro, e que então se apresenta na leitura de Francisco Lefort como o Estado que vai, com seus aparelhos burocráticos, administrativos, na época Vargas, vai se apresentar como o Estado que vai levar o Brasil para o modelo de nacional desenvolvimentismo. Vale a pena destacar que, para Francisco Lefort, você tem um pacto nacional desenvolvimentista de cunho populista entre o Estado, entre Vargas, e o seu modelo de Estado autoritário,
que incorpora todo o conflito de classe em troca de direitos trabalhistas e direitos sociais e o mundo empresarial. Então, Lefort fala, nós temos um pacto, embora com uma presença, com o ingresso da classe trabalhadora, embora assim incorporada de forma passiva, temos pela primeira vez o ingresso da classe trabalhadora dentro dos processos de nacional desenvolvimentismo. Já, como falei, os teóricos quais Marini, Cardoso, já estão mais para uma análise marxista, Marini com uma análise marxista mais clássica, Cardoso já com uma elaboração, Cardoso e Faleto com uma elaboração, uma apropriação bastante eclética do marxismo clássico e das teorias da CEPAL. Como falei, a categoria mais interessante é a categoria de burguesia dependente associada à nova divisão internacional do capitalismo na década de 50, 60, 70. Então, como sair, como fazer a ruptura como então deconstruir as categorias da lógica burguês e capitalista. Essa é a grande questão que coloca Vânia Bambir, quando ela fala de crítica e anticrítica. Voltar, em primeiro lugar, às origens, ao marxismo clássico, Marx, Engels e Lenin. Como acabei de falar, naqueles caminhos teóricos que o Marx, o Engels e o Lenin apresentam também. Como eu falei, a questão do Estado, a meu ver, não é uma questão resolvida ainda no pensamento de Marx e Engels. Precisa ainda voltar a refletir sobre o papel do Estado. Por isso, voltando àquela questão, eu tenho uma leitura mais hegelo-marxista, mais hegeliana do conceito de Estado em Marx. E me parece que muitos teóricos do século XX tentaram de explorar esse caminho aqui. Quer dizer, pensar o Estado também, uma vez que as conjunturas políticas, sociais, econômicas, não apresentavam as condições materiais para a revolução. É só pensar na reflexão marxista entre as duas guerras mundiais e depois na Guerra Fria. Quer dizer, o marxismo dentro da esfera de hegemonia dos Estados Unidos, para tentar para entender isso. Me parece que tem um reflexo importante isso nas teorias sobre a dependência na América Latina. É preciso conhecer para deconstruir a lógica da ciência clássica burguesa, fala Vânia Bambir, porque muitas vezes é uma tradição que se repete, cada um repete o que o outro já falou, acrescentando alguma coisa, mas isso não é suficiente. Não é suficiente apenas incorporar, é preciso superar. E para superar, então, é preciso apresentar, é preciso estudar a realidade também. Ela faz o exemplo, então, daquela que é a via prussiana, a via alemã ao capitalismo. Países, o exemplo que pode ser feito do salto, quer dizer, quem está em atraso, quem está atrasado, está em uma posição favorável para fazer o salto, quer dizer, superar aqueles que já estão numa fase mais avançada e
Então, superar eles e se colocar numa posição hegemônica. Esse foi o caso da Alemanha, da unificação alemã, da via prussiana ao capitalismo, que inclusive não teve o papel, não teve a burguesia como sujeito histórico hegemônico desse modelo, mas teve uma aliança entre burguesia, classes, donos de latifúndios e também setores do Estado, da burocracia. E também o papel da pequena burguesia. Esse é um elemento fundamental que pode ajudar, de acordo com Vânia Bambir, a entender qual seria o modelo melhor para a América Latina, a ruptura da dependência na América Latina. E podemos fazer outros exemplos, quais, por exemplo, a própria Itália e o próprio sistema soviético também. O texto que é utilizado como referência para esta análise que é feita pela teoria crítica da dependência, é o texto de Alexander Gerschenkron, O Atraso Econômico em Perspectiva Histórica. Foi o texto que foi clássico para tentar de entender como fazer o salto diante uma condição histórica diferente daquelas dos países clássicos. Isso gerou também muita confiança na década de 60 e na década de 50 sobre a possibilidade de fazer o salto e de superar as economias mais desenvolvidas, aproveitando, digamos assim, tornando o atraso com uma condição favorável. Então, por que isso? Porque quem está atrasado vai utilizar, para superar quem está mais para frente, vai utilizar todas as tecnologias, os recursos, os planejamentos mais avançados, de uma certa forma, mais sofisticados, mais avançados. De uma certa forma, isso já é presente, essa teoria, de uma certa forma, de superar o atraso, utilizando o que é mais moderno, o que é mais avançado, é já presente no modelo de desenvolvimento da Era Vargas. Porque o varguismo, a Era Vargas se apresenta como um projeto de Estado nacional desenvolvimentista, de cunho corporativista, que valoriza, então, métodos de produção mais avançados, tenta, então, também faz uma incorporação preventiva da classe trabalhadora para tentar não gerar o conflito de classe das sociedades mais desenvolvidas. Então, veja como já a questão do salto, de uma certa forma, ela é, na prática, atuada já nos modelos da década de 30, na América Latina. Eu penso no Brasil e na Argentina. A Argentina até com uma classe trabalhadora em um estágio mais avançado de consciência de classe, com um nível de produção industrial, de industrialização, que mais se aproximava à Europa. Então, são modelos, são experiências que compõem a realidade da América Latina. E daí, Vânia Bambir convida a fazer uma análise científica da nossa realidade, porque só isso pode justamente contribuir para a criação de uma ciência social revolucionária que possa romper finalmente com o capitalismo dependente. E, então, também isso quer dizer estudar, fazer uma análise não apenas econômico-social, mas também antropológica da América Latina. Então, uma análise estruturalista antropológica e culturalista também.
vai também retomando, incorporando todos os avanços dos estudos sobre a miscigenação, inclusive. E, para terminar, para finalizar, como a Joeline ela queria destacar, esse modelo apresenta também um problema que leva Marini e também outros críticos teóricos da dependência a questionar Vania Bambir quando ela apresenta este modelo, mas ao mesmo tempo ela faz uma análise da Revolução Cubana que parece ser em contradição lógica com a crítica e a anticrítica da teoria da dependência que ela faz, que ela apresenta. Porque na leitura que Marini faz da análise da Revolução Cubana de Vania Bambir, para Marini existe um conflito, uma contradição na análise de Vania Bambir, quando ela vai apresentar as duas épocas da Revolução Cubana, aquela democrática e aquela socialista, não enxergando, de acordo com Marini, que na Revolução Socialista a massa trabalhadora e camponesa está lutando contra aquela burguesia que fez a Revolução Democrática, abriu o processo revolucionário na primeira etapa, mas está lutando contra aquela burguesia. Então, não trata-se de uma aliança em função da derrota de um modelo imperialista de cunho norte-americano, mas trata-se de uma revolução, trata-se então de pensar a burguesia nacional cubana como uma burguesia voltada para o modelo imperialista e hegemônico norte-americano, então como um inimigo de classe que não pode ser aliado de jeito nenhum na Revolução Socialista liderada por Fidel Castro. Me parece que essa é a crítica que Marini faz. Então, o erro, ele enxerga este erro, esta análise, esse erro teórico na análise marxista da Vania Bambira, uma vez que ela vai colocar a aliança entre burguesia e classe trabalhadora e camponeses na Revolução Cubana e não consegue enxergar que esta aliança não é uma aliança, mas que a própria classe trabalhadora está lutando contra a burguesia cubana, que reproduz a lógica do imperialismo norte-americano. Agora, é preciso também entender que, nesta análise, Vania Bambir está trabalhando com aquela dupla leitura que eu já falei, e que, no fundo, se reflete em muitos teóricos do marxismo na América Latina e também em outros continentes, que é a questão de trabalhar com o Estado, a perspectiva do Estado burguês e a perspectiva revolucionária. Então, convido também a tentar de entender por que Vania Bambir apresenta essa leitura bastante heterodoxa da Revolução Cubana. Eu falei bastante, então nós podemos agora abrir um debate assim sobre as coisas que eu apresentei.
Bom, a gente tem, por enquanto, se tiver mais alguém que queira colocar a questão, a gente ainda tem um tempo aqui, só uma pessoa colocou a questão, que foi o Fabrício, né? Perguntando sobre como essa abordagem sobre a atuação da burguesia latino-americana na teoria da dependência nos ajuda a analisar a burguesia atual. E aí eu fiquei, enquanto mais gente vai colocando questões aqui, eu fiquei com muitas dúvidas ainda com relação a essa perspectiva do Estado, dessa relação Estado e sociedade civil, como se, em Marx, como se fosse uma continuidade hegeliana. Para mim, isso vai sendo desenvolvido historicamente. Não sei, eu posso estar compreendendo errado, Fábio, a posição, mas me parece que é como se fosse uma continuidade dessa perspectiva hegeliana. E no Marx, né, ele busca justamente denunciar essa cisão entre a burguesa, né, que se faz entre a totalidade socio-histórica da relação dialética entre Estado e sociedade civil. E que, para mim, o Gramsci, a partir também do desenvolvimento da perspectiva teórico-crítica, lógico, né, do Lenin e outros, o Gramsci desenvolve para a gente compreender melhor essa dialética entre Estado e sociedade civil, inclusive para um processo de superação do próprio Estado, né, que ele se torne desnecessário nesse processo. E, enfim, eu particularmente fiquei com muitas dúvidas ainda em relação a isso. Me parece que é uma análise que ainda tem um quê de determinismo ainda unilateral para mim nessa visão. Se você puder, eu não sei se só eu que fiquei com essa dúvida, e se tiver mais alguma questão que alguém queira colocar, acho que pode fazer aqui um bloco, né? Em primeiro lugar, responder sobre a questão da burguesia na América Latina. Essa é uma questão fundamental das análises todas as teorias sobre modelo de desenvolvimentismo na América Latina. Já nós abordamos um pouquinho esta questão quando nós falamos sobre o Caio Prado, no seminário anterior. Em geral, sobre aquelas teorias marxistas sobre o papel da burguesia no modelo de desenvolvimento brasileiro, da década de 50, 60, assim. Porque a questão é como pensar a revolução, como pensar o modelo clássico de revolução burguesa, liberal e industrial da América Latina. Qual o papel da burguesia nos processos de criação do Estado-nação na América Latina? Se nós olharmos o caso do Brasil, que é um caso que eu conheço melhor, nós podemos ter uma ideia como se faz aquele processo se articula aquele processo digamos assim, de ruptura do colonizador português. Como se faz isso? Se faz mediante um modelo de podemos dizer, de constitucionalismo outorgado. Isso me parece um ponto fundamental. O constitucionalismo outorgado quer dizer, é um constitucionalismo concedido, é o liberalismo constitucional outorgado pela monarquia e tendo como referência, como classe hegemônica, uma nobreza
brasileira, uma baixa nobreza brasileira. Isso. Então, veja, então, enquanto, se você vai fazer, vamos comparar, vamos fazer a comparação. França, Estados Unidos e Brasil. Vamos fazer esta comparação aqui. Você tem o modelo clássico da burguesia revolucionária, liberal, mercantilista, individualista na França. Aquele modelo clássico de ruptura com o ancien regime e com a burguesia que se torna sujeito hegemônico da história. Depois tem o modelo secessionista, de secessão dos Estados Unidos, ruptura com a Inglaterra. A burguesia, a própria burguesia dos Estados Unidos rompe faz a secessão com a Inglaterra e cria o Pacto Federalista. O Brasil se apresenta como uma mistura desses modelos, o modelo do liberalismo anglo-saxônico, junto com a estrutura federalista, mas sem ter uma burguesia hegemônica que vai conduzir este processo de acordo com o modelo de liberalismo clássico. Embora o liberalismo inglês era a referência para os fundadores do Estado, a criação do Estado brasileiro no 1800. Por alguns, isso se reflete também na própria estrutura. A ideia que o liberalismo é conservar privilégios. Porque é liberalismo junto com uma estrutura escravocrata. Alguns outros já analisam como essa categoria de liberalismo conservador é uma categoria que não serve para dar conta de todas as burguesias brasileiras no 1800, porque havia também uma burguesia mais voltada para o mercantilismo, para o comércio, mais dinâmica, por exemplo, nas cidades que foram atingidas por um processo de revolução industrial. Vamos pensar em Rio de Janeiro e em São Paulo, no 1800, na segunda metade do 1800. Mas, de forma geral, então, esta burguesia brasileira não se apresenta como um sujeito histórico hegemônico. Ela sempre se cede, a sua sede faz digamos assim, de uma certa forma, cede, quer ser representada no Estado também por outros sujeitos, por outras classes, por outros sujeitos. Aqui você, então, essa é uma questão fundamental, porque, voltando àquilo que eu estava falando antes, essa é uma questão fundamental porque há duas leituras. A leitura clássica de autores quais Caio Prado, também de autores que se colocaram naquela perspectiva do Partido Comunista Brasileiro na década de 70, 50 e 60, quer dizer, uma burguesia alimentada pelo Estado, que não se torna sujeito hegemônico, capaz de dirigir o modelo de nacional desenvolvimentismo brasileiro. Essa é uma leitura. A outra leitura
que é retomada pela teoria crítica, a teoria crítica da dependência, é justamente a leitura que se fundamenta sobre uma elaboração do marxismo a partir de alguns teóricos mais contemporâneos. Entre eles, como falei, Gerschenkron, mas também Paul Baran e outros, que estão explorando novos caminhos, apresentando a questão da teoria das vias nacionais ao desenvolvimento. E nas vias nacionais ao desenvolvimento, você pode enxergar que a burguesia nunca vai ter o papel clássico da leitura marxista, ortodoxa clássica. No fundo, por alguns, já nem na Revolução Inglesa, nem na Revolução Industrial Inglesa ou naquela francesa, a burguesia chega a ter todo este papel hegemônico na Revolução Democrática, Liberal e no processo de Revolução Industrial. Mas, de forma específica, isso não vai acontecer na Alemanha, na Itália e também nos países da Ásia. Os países da Ásia são outra referência fundamental para entender o papel das burguesias nos países que estão saindo, estão rompendo a dependência, estão quebrando a dependência. Então, que não tem uma burguesia como sujeito histórico definido, hegemônico. É só pensar no Japão. O Japão faz um salto da uma economia, da um Japão feudal, no final do século 800, para um Japão superindustrializado, já na década de 50, 60. A Coreia, também do Sul, ela se apresenta como um modelo interessante, porque tem o papel da burguesia, de uma burguesia junto até com o papel dos militares, no processo de criação de um modelo de nacional desenvolvimento coreano específico, de uma via específica coreana. Então, isso alimenta uma análise diferente daquela que a categoria de burguesia dependente associada ainda é uma categoria importante para entender depois o modelo de crescimento da década de 90, no fundo até hoje, na América Latina. Isso me parece uma questão fundamental. Agora, a Joeline colocou. A gente tem mais umas perguntas aqui. Sim, depois vou responder, depois a esta pergunta aqui. Ótimo. Sim. A questão que a Joeline colocou. Agora, já como falei, trata-se de uma leitura. Eu entendo quando Joeline fica perplexa. É uma leitura que eu estou tentando de apresentar a partir de uma reflexão sobre a teoria do Estado em Marx e sobre uma tentativa de pensar um vínculo mais próximo entre Hegel e Marx, a partir também de uma reflexão que foi feita dentro do marxismo já no final do século 800. A Joeline, outra vez, consegui
reformismo, reforma ou revolução. Mais ou menos é isso. Eu acho, quer dizer, a minha proposta é uma proposta que eu quero levar para frente. Então, vou aproveitar também desse seminário, e quando nós vamos escrever do seminário, eu vou aproveitar dessa teoria, dessas minhas reflexões, para tentar de fazer uma reflexão diferente sobre a questão do Estado em Marx. A minha leitura tenta de sair um pouco daquela leitura clássica. Eu acho que Marx, já me parece no Manifesto do Partido Comunista, de forma bastante, para mim, então, quer dizer, me parece que Marx coloca vários caminhos para explorar a questão da relação entre Estado e revolução. Essa é a grande questão central. Também depois Lenin coloca Estado e revolução. Qual a relação? Porque essa relação em Marx é uma relação necessária e inevitável? Essa é a pergunta. Sim, é uma relação necessária e inevitável. A destruição do Estado burguês e a criação de uma ditadura do proletariado que vai levar a classe trabalhadora para criar a sociedade comunista sem classes é a leitura clássica. Mas quando nós vamos medir o marxismo, a teoria do Estado de Marx, com depois o desdobramento da história, das condições materiais, da conjuntura, depois tentando de incorporar todas as elaborações, todas as reflexões, eu penso, todas as leituras do capitalismo, a leitura de Weber, a leitura de Schumpeter, os outros teóricos do marxismo, Rosa Luxemburg, Gramsci, os teóricos do capitalismo dependente. As coisas se tornam mais complexas, porque todos esses autores aqui têm que lidar com a questão das condições materiais para implantar a revolução. Eles têm como referência o marxismo-leninista. O leninismo é o modelo de revolução soviética. Mas, ao mesmo tempo, tem a questão também do andamento da guerra na Europa, os novos modelos de Estado que estão sendo implementados dentro da crise da economia liberal clássica. Eu penso no modelo keynesiano, nas outras modelos de organização do Estado. Isso vai realmente gerar uma complexidade que, pelo menos no meu caso, me leva a fazer uma nova leitura do marxismo a partir de uma aproximação maior, de uma maior aproximação, de uma maior vinculação com a dialética, com a lógica hegeliana, a dialética hegeliana e com o Estado hegeliano. Quero dizer, não estou querendo dizer que, de repente, o marxismo abre mão da revolução como ponto de chegada do seu projeto universalista, internacionalista, de emancipação do gênero humano, o projeto humanista de Marx. Estou dizendo que é preciso também levar em conta a experiência do Estado como ponto de chegada dentro daqueles processos históricos que marcaram a história da humanidade a partir da Revolução Soviética e da Segunda Guerra Mundial. Porque aqui as questões se tornam mais complexas. Por isso, então, iniciam as vias
às vias nacionais, iniciam as teorias da dependência, as vias nacionais. Isso me parece uma coisa que precisa repensar um pouco melhor. E também outra coisa, a relação entre liberalismo e marxismo. Também é uma chave. Eu acho que essa relação entre liberalismo e marxismo é uma relação mais próxima do que foi apresentada. Quer dizer, existe uma relação que precisa ser explorada melhor entre economia clássica e marxismo, sobre a questão do desenvolvimento. E parece que essa é uma coisa que precisa pensar um pouco melhor. Falo isso também porque acho que qualquer teoria tem que sempre ser revisada de acordo com a conjuntura, com o tempo que a gente está vivendo. Nós estamos numa época de destruição do Estado. Então, a destruição do Estado, a meu ver, a destruição do Estado é porque agora eu tento de argumentar um pouco para esclarecer, para tentar justamente tirar um pouco a dúvida que a Joelyn tem sobre a minha teoria. A minha tentativa de repensar a questão do Estado no marxismo. Nós estamos numa época de destruição do Estado. O neoliberalismo avança e quer destruir o Estado social. Mas nós sabemos que o Estado social foi o produto de duas correntes. Uma é o marxismo e outra é o modelo de Keynes, que incorpora a teoria hegeliana do Estado, a teoria liberal do Estado. Quando o próprio Hobsbawm, na Era dos Extremos, mostra que o modelo de Estado do bem-estar conseguiu ser implantado na Europa depois da Segunda Guerra Mundial, teve o amparo da União Soviética para trás, e ao mesmo tempo ele incorporou a teoria keynesiana do Estado. Há teóricos como Klaus Hofe e Adam Przeworski que trabalham sobre esta questão do Estado, das ações coletivas, da questão da classe média no marxismo, das ações coletivas e dos avanços da classe trabalhadora pela via democrática institucional, com a dupla perspectiva do avanço e a conquista dos direitos e a implementação do Estado social, e também mantendo também a perspectiva revolucionária de longo prazo. Agora, eu entendo a dúvida de Joelyn quando esse modelo vamos tentar de aplicar esse modelo aos países dependentes, porque não funciona, ou funciona parcialmente, justamente. Então, eu entendo isso, funciona parcialmente porque quando nós vamos ver, nós temos, então, depois da Segunda Guerra Mundial, temos o modelo europeu de welfare state, temos o modelo hegemônico norte-americano, ele abre para a Europa fazer o welfare state, mesmo sendo a Europa liberada e também, de uma certa forma, colonizada pelos próprios americanos depois da Segunda Guerra Mundial, ela abre para a Europa manter, digamos assim, o seu modelo de desenvolvimento. Na América Latina, isso não é possível. O imperialismo norte-americano não deixa
que isso vai acontecer na América Latina. Não deixa que os estados nacionais, as burguesias nacionais, as classes trabalhadoras nacionais possam fazer o próprio modelo autônomo de desenvolvimento. E daí, então, a teoria da dependência. Como volto a dizer, a categoria de burguesia dependente associada é ainda muito importante para entender isso. Esse é um modelo dependente porque não é só a dependência provocada por a hegemonia, mas também é um modelo misturado de investimentos estrangeiros, capital nacional, intervenção do Estado, papel dos militares, enfim, modelo muito misturado de crescimento e de desenvolvimento na América Latina. Isso eu entendo, porque depois isso vai ter um impacto sobre o crescimento do salário da classe trabalhadora. Tendo a dúvida da Joelin, quando esse modelo vai sendo, esse modelo que eu apresentei, quer dizer, avanços da classe trabalhadora mediante, através do conflito de classe, dentro dos países que experimentaram um modelo clássico de capitalismo e que, de uma certa forma, garantiram um crescimento do salário, melhores condições trabalhistas, assim, crescimento, desenvolvimento. Quando isso vai ser aplicado nos países da América Latina, há um descompasso, há um desequilíbrio. Realmente, isso é algo que precisa pensar. Realmente. Não tenho uma solução, entendo a dúvida, eu vou refletir sobre isso, mas de uma certa forma, é preciso dizer que também na América Latina, no Brasil, o papel do Estado é fundamental. Isso precisa dizer, quer dizer, o Estado é fundamental. Isso é algo que, para mim, é muito claro. A intervenção do Estado para combater a desigualdade é fundamental, Então, isso. Agora, claro, é uma questão aberta. Não tenho uma solução. É uma reflexão que eu ando fazendo e que realmente é muito difícil depois tentar de compatibilizar esta minha leitura hegelo-marxista com o modelo de desenvolvimento da América Latina. Isso eu entendo, mas eu vou refletir um pouco sobre isso. Esse seminário também está me ajudando a tentar entender um pouco esta questão aqui. A questão está aberta e eu já estou curiosa para saber como é que vai ser essa mesa, viu, Fábio? É verdade. Vai ser um debate bem longo, né, pelo que eu estou vendo aqui. Aí a gente tem uma pergunta aqui da Rayane e da Antônia, que eu acho que as duas se complementam, acho que você deve ter visto aí, né, sobre o papel do Estado brasileiro, acho que vai nessa mesma linha que você já estava se envolvendo, né? Sim. Um suposto cenário de busca de ruptura, né, do desenvolvimento dependente, né, sendo que a burguesia do país move seus esforços para perpetuar essa dependência, né? Então, como seria essa via prussiana? Agora elementos para um seminário, né? Como vislumbraria uma via prussiana de superação da dependência com essa sua perspectiva de Estado? Como é que seria? E aí a Antônia, ela também pergunta, que vai na mesma linha, né? Como é que seria essa ruptura da dependência se não for pela industrialização? Eu acho que essas perguntas a gente fecha aqui, né? Com essas. Sim. Boas perguntas. Realmente um grande quebra-cabeça. O ponto final, realmente. Como seria esta via prussiana brasileira? Se a gente olha a nossa conjuntura
a conjuntura brasileira atual, realmente é muito difícil enxergar uma via prussiana brasileira para a superação da dependência. Realmente, é muito difícil, não consigo enxergar bem. A meu ver, a questão passa pelo papel do Estado, volto a dizer. Por quê? Porque existe um problema fundamental. A burguesia brasileira, ela não está muito, apesar, o que quer dizer associado e dependente? Não é apenas uma questão econômica e financeira, é também uma questão cultural. É por isso, então, porque o Estado burguês foi também um Estado que criou uma cultura. Esta cultura manifestou alguns valores fundamentais, entre eles, os valores, mas é o próprio Marx também que fala isso, no manifesto, me parece claro. Manifestou alguns valores fundamentais, por exemplo, a respeito da educação, a respeito também do que é um Estado público, do que é público, do que é o público. É isso que me parece o caminho que precisaria implementar para um modelo de desenvolvimento brasileiro. O que é a educação? O que é o público? O que é a educação? O que é a saúde? São questões fundamentais. Então, a meu ver, o problema está no equilíbrio entre o que é a dimensão da esfera pública do Estado e o que é a dimensão da esfera privada. Se o público, por isso então eu sou hegeliano sobre isso, se o público não apresenta não cria princípios éticos de organização do que é a esfera privada, que seria a esfera da burguesia, então você não haverá um modelo de crescimento, de ruptura de ruptura da dependência. Esse é um primeiro elemento. Então, a criação de algo que é a ruptura com o Estado patrimonialista. Me parece, porque já no Estado patrimonialista você tem a raiz do que seria a burguesia dependente associada. Então, a ruptura com o modelo patrimonialista de Estado é a criação de um novo pacto entre a esfera, o que é privado e o que é público, sendo que o público ele vai ter vai ter o papel de criar e implementar com políticas públicas de cunho social o que é educação e o que é saúde como prioridades. Isso me parece fundamental. Segunda coisa fundamental, hoje a dependência não pode se quebrar apenas por uma via nacional, mas tem que se quebrar por uma integração de um conjunto de países que se reconhecem dentro de uma mesma ideia, de uma mesma comunidade. Alguns esforços foram feitos com a criação de uma América Latina, de uma comunidade incorporando todos aqueles que se reconhecem dentro do conceito de América Latina. O problema é, porém, que a América Latina foi hegemonizada pela supremacia do dólar
Então, a quebra de uma dependência tem que passar por uma reapropriação de uma soberania nacional financeira e econômica, e também por uma integração. É assim que você quebra a dependência. É possível fazer isso na América Latina? Não é fácil. Não é tarefa fácil, porque você tem países que têm diferentes níveis de crescimento e de desenvolvimento econômico-social. E o Brasil não se encontrou, quer dizer, sempre teve uma relação difícil com os países da América Latina, porque justamente ele sempre olhou por ter esse processo de dependência associada, olhou sempre muito pela Europa e nos últimos 60 anos pelo modelo norte-americano. Para quebrar uma dependência, você tem que ter a criação de um mercado integrado, com a circulação de uma moeda, um mercado integrado com presença de uma circulação de mercadorias nos países que pertencem a esta mesma comunidade, e que criam uma moeda. Para criar esta moeda, precisa ter alguns indicadores econômicos e financeiros mais ou menos equilibrados entre eles. É isso que pode gerar uma quebra de uma dependência. Então, não existe apenas uma via nacional, mas existe uma via nacional dentro de uma rede integrada. Essa é a minha leitura. E me parece que um dos caminhos é aquele de fortalecer o Estado, a esfera do público, a respeito de algumas prioridades fundamentais, que são a educação, a saúde e também o monopólio de alguns recursos energéticos nacionais, que são recursos que não podem ser explorados pela invasão de um capital estrangeiro explorador. Parece que esse é o caminho, esses seriam os caminhos, a meu ver. Não é fácil, não é fácil. Vamos ver o que vai dar, o que vai acontecer. Vamos ver. Sim. Eu queria agradecer muitíssimo, riquíssimo, mais uma vez, né? Colocou aqui uma lenha na fogueira para o debate do seminário, né, Fábio? Aproveitar que a gente está falando do seminário e já fazer um anúncio, né, prévio, que a gente vai realizar no mês que vem, né, em outubro, através do nosso canal. O Fábio vai estar com a gente. Sim. E seria importante que quem estiver participando do curso também tiver interesse, pode estar com a gente participando. A gente vai anunciar nos próximos dias, né? Então, Fábio, mais uma vez eu agradeço, né? A sua colaboração está sempre disponível aqui com a gente. Sou eu estou muito feliz de ficar com você. Para mim também foi excelente, porque me convidou a refletir sobre essas questões, aprendi muitas coisas, incorporei muitas coisas nas minhas reflexões. Estou pensando justamente de apresentar uma reflexão sobre a questão do Estado em Marx a partir de uma perspectiva mais hegeliana. Enfim, me ajudou muito. Eu fiquei muito feliz também do debate, das perguntas. Então, estarei sempre à disposição para os próximos eventos, sempre com muita felicidade para participar dos próximos eventos. Que bom. Aproveito aqui, né, para lembrar para o pessoal que está aqui com a gente que no próximo, se
para quem tiver interesse aqui de continuar os nossos estudos, a gente vai dar início ao módulo do Henrique Dussel, né, com o professor Tony Franca, e só lembrando que o nosso encontro vai ser um pouquinho mais cedo por conta do fuso horário, né, vai ser a partir das 7. Então, o primeiro texto ele mandou aqui, você já tem acesso lá na pasta, né, que é o Outro Ocidente, 7 ensaios sobre a filosofia da libertação, tá bom? Então, eu agradeço mais uma vez a todas e todos. A paciência está sempre aqui nesses estudos e debates com a gente, né? Nesses tempos que a gente está vivenciando. O Fábio, mais uma vez, boa noite. Muito obrigado, boa noite a todos e todas.